Meus irmãos, as negações de Pedro, nós vimos que foi falado que Pedro estaria negando ao Senhor Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. Quem disse galo cantar 2 vezes foi o Evangelho de Marcos, nós já estudamos isso. Meus irmãos, mas olha só, a gente vai ler todas essas partes aqui, eu vou ver se dessa vez a gente faz assim, lê Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João, tá? Independente de qual começa, mas lê como um todo, que a gente vai ver que cada um deles fala sobre as negações de Pedro. Olha o que diz aqui Mateus. E Pedro seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote e entrou e Pedro o seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse: Você também estava com Jesus, o Galileu? Então a criada falou isso. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali, chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia, porque Pedro era galileu e o sotaque do povo galileu, da Galileia, era diferente do sotaque do pessoal da Judéia, meus irmãos. Então ele, como galileu, as pessoas disseram: O seu modo de falar denuncia você. Olha que Pedro, né? Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem, né? Aqui Mateus reteve as maldições que ele falou, mas disse que ele começou a se amaldiçoar, aquele Pedro, né? Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aqui tem um comentário U. Nesse comentário U, meus irmãos, ele disse assim: a predição de Jesus de uma negação tripla por parte de Pedro não exclui uma quarta negação. Vê a nota aqui da seção 154, a gente vai voltar para ela, tá? Então ele disse: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Então Pedro viu que ele não era aquilo tudo que ele estava se imaginando. Ele não era o rei da cocada preta, ele não era o. Vamos utilizar essa expressão para resumir, né? O cara. Para dizer aquele que a gente usa muito, né? A bala que matou. Não. Vamos dizer assim: Pedro não era o cara. Não era aquilo tudo que ele estava imaginando. Pedro chorou amargamente, já conversamos sobre isso até mesmo anteriormente, né, meus irmãos? Então a gente vê que, olha só, vamos dar uma atenção a essa parte aqui de Mateus, gente. Primeiro ele disse que ele estava na casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o Caifás, tá? Ele é o Caifás. Então Pedro seguiu de longe até o palácio de Caifás, entrou, sentou-se com os guardas para ver para ver o que aconteceria. Aí Pedro estava sentado, uma criada chegou e aproximou dele. Aí a criada disse: Você estava com Jesus, o Galileu? Quando o Pedro estava lá sentado com os guardas, a criada falou isso, ele negou. Não sei de que é que você está falando. Aí disse que depois ele saiu em direção à porta. Porta, a gente vai ver aqui que fala em alpendre. A gente vai tratar sobre alpendre depois também, tá? Depois ele saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus Nazareno. Então, lá no alpendre, lá na porta, outra criada olhou e falou assim: Ó, esse aí é um dos dele e tal. Não, não fui eu, não, fui eu, não, fui não, jurando. Negou. E aqui diz que estavam por ali chegando a Pedro. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram. Então, ele não diz quem mais, né? Só diz que foi uma criada quando ele estava com os guardas. Quando ele saiu dos guardas lá, a gente vai ver que ele estava se esquentando com os guardas, foi até a porta. Quando ele foi à porta, outra criada falou aquilo para ele. Depois diz que pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, porque você fala de maneira que te denuncia, né? A fala com o sotaque galileu. Aí ele pegou e negou novamente. Esses 3 momentos de Mateus. Ok. Vamos para Marcos, meus irmãos. Marcos diz bem assim: Pedro o seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote, Caifás. Ok. Tentando ali com os guardas, mesma coisa que Mateus, né? Até então. Esquentava-se junto ao fogo, que estava frio. E o Senhor Jesus sofrendo nesse frio, né? Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno? Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço.
nem sei do que você está falando. Então Pedro negou, né? Do jeito que Mateus falou, tinha uma das criadas, Pedro estava ali com os guardas, estava se esquentando, sentado ali, uma das criadas passou e disse, ei, você ali, não, não, eu não, e negou. E aí ele saiu para o alpendre. Aqui em Mateus diz saiu em direção à porta, aqui em Marcos diz saiu para o alpendre. Meus irmãos, deixa eu ver. Alpendre é como se fosse aquela parte, muitos, eu acredito que todos já entendem o que é alpendre, né? Mesmo assim, eu vou falar aqui porque eu vou ser sério que eu não sabia o que era alpendre. E um dia me explicaram o que era alpendre e a partir de então eu comecei a saber o que era, mas talvez alguém junto comigo não lembre ou não saiba o que é alpendre. Então a gente precisa explicar isso aqui naturalmente. O que é alpendre? Como se fosse uma parte de telhado que fica em cima de uma espécie de varanda que fica à frente da casa. Deixa eu colocar aqui a. Vamos pesquisar junto aqui na internet. Deixa eu ver se eu compartilho com isso. Vamos lá. Vamos botar aqui no Google. O que é alpendre? Pesquisar no Google. Aqui, ó. Substantivo masculino. Pequeno telhado saliente acima de uma porta de uma janela para abrigar do sol, da chuva ou para servir de ornato, telheiro, pátio coberto, varanda coberta, construção rústica, coberta galpão. Então, a primeira coisa que apareceu para a gente aqui na internet, se a gente fosse colocar, seria isso, né? Vamos colocar algumas imagens aqui para vermos. De alpendre. Olha aqui a imagem, olha, tá vendo isso aqui? Mostrando, gente. Vamos ver aqui, deixa eu mudar a câmera aqui. Deixa ela aí mesmo. Olha, gente, é como se fosse aqui o próprio nome diz, né? Uma espécie de telhado com uma varanda, alguma coisa desse tipo, né? Espaço coberto. Olha, esse, ele colocou essa imagem como se fosse um alpendre também. Isso aqui são algumas imagens que a gente vê na internet. Casa bonita, né? Essa parte de telhado aí, olha que interessante, gente. Isso aí, quando a gente botar o alpendre hoje na internet, é isso que aparece pra gente, né? Olha esse aí, é uma espécie de telhado em uma espécie de varanda. Tem outro aqui também. Tem outro aqui também. Olha que casa bonita, né, gente? Então, tem algumas imagens que a gente pode ver aqui na internet, meus irmãos, que pode facilmente, para a gente, quando a gente bota na internet, né, o que é o alpendre, ela traz isso para a gente, tá, meus irmãos? Então, por isso que aqui está escrito aqui, ele depois saiu em direção à porta, né? Ele estava do lado de fora, em direção à porta. Ok, então até agora o que a gente viu foi isso. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto. Esse aí é um deles. De novo ele negou. Gente, aqui a gente já está vendo a diferença. Quando Mateus disse que ele saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Ele é. Aí ele disse: Eu não sou. E aqui em Marcos está dizendo que a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto. Esse aí é um deles. De novo ele negou. Então, aqui é uma espécie de divergência, né? Ou eles estão falando diferentes. Um falou que a criada viu de novo e na verdade era outra criada. E um omitiu algum detalhe. Ou seria a mesma criada, depois outra criada falou. E aí só nisso ele já teria negado 3 vezes, se fossem 3 pessoas diferentes. Mas vamos adotar como se fossem a mesma pessoa, né? Que um está falando aqui, o outro está falando. Quer seja a mesma criada, ou quer fosse outra criada, mas foi a segunda vez que ele negou. Mas a gente já sente que aqui as passagens de Mateus e Marcos, vê que Mateus e Marcos são muito similares, mas a gente já sente aqui algum tipo de dificuldade nessa interpretação. Ele já traz um pouco diferente aqui, Marcos já traz um pouco diferente de Mateus. De qualquer forma, a criada falou e ele negou, lá no alpendre. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é galileu. Olha o que a gente falou, né? O seu modo de falar denuncia. Ele era galileu, era o sotaque. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Marcos, segunda vez, porque ele disse que o galo ia cantar 2 vezes, né? Apesar de que tem alguns manuscritos que não traz essa parte segunda vez. Então Pedro lembrou da palavra de Jesus, da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes, e se pôs a chorar. Ok, meus irmãos. Lida as passagens de Mateus e de Marcos. Vamos ler agora as passagens de Lucas e João. Vamos inverter aqui agora. Vamos para Lucas. Pedro seguia a distância, ok. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se junto com eles. É aquela parte que diz que eles estavam esquentando junto ao fogo. Ok, tudo bem.
Vê que ele já não falou daquela primeira parte, que ele estava no pátio do sumo sacerdote, mas a gente entende que estava, a gente já leu, a gente continua e diz bem assim: uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele, a mesma criada dos outros dois, né? Da história dos outros dois. Mas ele negou: mulher, não conheço. Então ele negou. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Peraí, gente. Aqui já não é a criada mais. Deus e Marcos, e vê que ele colocou o Hendrickson, o Thomas e Gandry colocaram em paralelo aqui, né? Mas olha só, gente, aqui ele falou de uma espécie de segunda criada, quer fosse a mesma mulher, quer fosse outra, mas houve um segundo momento de negação com uma criada. E aqui Lucas já está dizendo que um homem. Mas a gente sabe que tem um homem, tem um pessoal lá na frente que vai falar isso porque ele era galileu. E Lucas falou aqui que teve um homem que disse: Você também é um deles. E ele disse: Homem, não sou. Respondeu Pedro: Tudo bem. Vamos lá. Cerca de uma hora mais tarde, ele especificou o tempo, outro afirmou, outro homem. Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Então vê que essa parte de Galileu, que Mateus diz que pouco tempo depois os que estavam ali, e Marcos diz os que estavam ali, Lucas mostra que é outro homem. Foi um homem, outro homem. Independente de ser homem ou se fosse até mesmo mulher ou uma criada ou quem quer que fosse, foi o momento em que falaram para ele e o reconheceram por ser Galileu, pelo sotaque dele. Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. A mesma passagem aqui de Marcos é a mesma passagem de Mateus. E Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Então era um homem, tá vendo, gente? Então isso aqui, só pelo relato de Lucas, já são dois homens. Porque ele disse que um homem viu e disse: Você também é um deles. E ele disse: Não sou. Uma hora depois, outro homem chegou e disse: Certamente esse homem estava com ele, pois é Galileu. Então foi outro homem que falou, o segundo homem. Ele respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Interessante essa passagem de Lucas, né? Só tem Lucas aqui, gente. Olha, esse versículo 61 diz: E nessa hora que o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amargamente, né, meus irmãos? Então, veja, gente, olha só. Vamos trazer aqui em paralelo a questão da harmonia, tá? Mateus traz que uma criada lá no palácio do sumo sacerdote de Caifás falou para ele, ele negou quando ele estava se esquentando se aquecendo no fogo. Depois, quando ele foi para o alpendre, para a porta, outra criada, quer fosse a mesma mulher ou quer fosse outra, mais uma vez, uma criada chegou para ele e falou, e ele negou de novo. E depois houve um momento em que reconheceram Jesus por ser um galileu, que a gente sabe que é um homem, reconheceram Pedro pelo sotaque galileu dele, e ele negou, se amaldiçoou e negou. Quando a gente vai para Lucas, ele fala da criada, na parte que estava se esquentando no fogo. Ele fala de que um homem falou isso para ele, já não tem a ver com essa criada. Então a primeira história da criada bate, depois ele fala de um homem, já é uma outra história, e depois ele fala que outro homem falou com ele em relação a ele ser galileu. Só nisso, se for considerar que essa criada que Mateus está falando é igual à criada de Marcos, e provavelmente seja, ele já estaria negando aí pelo nosso contar 4 vezes, né? Já seria 4 situações diferentes em que Pedro estaria negando ao Senhor Jesus. Então vamos ler João. Vamos continuar João para a gente ver. Então João disse bem assim. Olha, 18, do 15 ao 18. Vê que tem um comentário S, gente, porque esse 15 ao 18, como a gente falou, é aquela passagem que ela não deveria estar aqui, de acordo com Thomas e Gandry, deveria estar lá quando Jesus estava no pátio de Anás. Então, o Robertson trouxe para cá, vê que não é tão simples, né? Ele trouxe quando eles estavam no palácio do sumo sacerdote Caifás, ele trouxe, mas quando João estava relatando isso, Jesus estava sendo julgado com Anás e não com Caifás. A gente viu isso há 2 sessões atrás que estava tratando sobre Anás. Então, ao que tudo indica, o Pedro negou Jesus mais uma vez enquanto ele estava sendo julgado por Anás. Isso implica para a gente uma vez, provavelmente uma vez a mais, de negação de Pedro para Jesus, se realmente houve essa diferença. Vê que não é uma coisa bem interessante, né? Isso aí, que a gente pensa que foi aquelas 3 e pronto, mas ao que a gente está lendo aqui nos evangelhos,
Tudo indica que foram mais de 3. Olha o que ele disse aqui, ó. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Sempre que João diz outro discípulo, geralmente ele está se referindo a ele mesmo. Se for uma circunstância em que ele sabe alguma coisa, ou que ele conhece alguma coisa, ou que ele é amado por Jesus, ele usa isso como uma espécie de modéstia, né? Acho que vai ver lá na frente que ele vai dizer que outro discípulo correu com Pedro e outro discípulo correu mais que Pedro. Ele não ia dizer assim, ganhei de Pedro na corrida. Então ele disse o outro discípulo como se fosse uma espécie de modéstia, mas a gente sabe que ele está se referindo a ele. Então Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Tem um comentário aqui que a gente vai ler. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Isso, essa passagem de João está falando quando ele está se referindo a Anás, tá, gente? Mais uma vez. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. E aí ele vai seguir sequência. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Meus irmãos, olha até agora o que é que está acontecendo. Essa parte que Pedro estava se esquentando, a gente sabe, de acordo com Mateus, Marcos e Lucas, que foi uma outra criada que falou isso aí. Foi uma criada que falou, né? Enquanto eles estavam se esquentando, aqui ele disse que uma das criadas passou por ali, vendo aquecer-se, olhou para ele e disse: Você é um deles? Aqui Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximando-se dele. Ele sentou para ver o que aconteceria. Deixa eu descer aqui, que não dá para ver. Pedro entrou, né? Olha, palácio do sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Estava sentado no pátio, a criada pegou, se aproximou e disse: Você não é um deles? Então, a criada, em Mateus, criada aqui em Marcos, enquanto ele estava esquentando-se no fogo. Aqui em Lucas diz que uma criada viu sentada ali à luz do fogo. Mesma coisa, uma criada. Então, quando João fala aqui, enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram: Você não é um do discípulo dele? Ele estava se aquecendo. Quando perguntaram, a gente sabe que foi essa criada. Então, essa mulher aqui já é diferente dessa primeira que João falou aqui. E essa criada que está aqui embaixo, de esquentar, é a primeira negação que é falada em Mateus, Marcos e Lucas. Então, a gente está imaginando, está vendo aqui que provavelmente houve uma negação de Pedro antes dessa negação da criada, quando Pedro estava no fogo se esquentando, que é a primeira negação de Pedro mencionada por Mateus, Marcos e Lucas. Dá para entender isso, gente? A questão aqui não é trazer solução agora, não, é a gente trazer, expor para os senhores um aparente problema que está acontecendo aqui mesmo. A intenção agora é essa, tá? É isso que é interessante da gente entender aqui. O que a gente precisa entender, lembrando que, mais uma vez, né, meus irmãos, nós estamos ministrando agora isso aqui para pessoas que são líderes no Senhor, professores, pastores, ministros da palavra, pessoas que estão aprendendo a palavra para viver o evangelho e disseminar o evangelho. Então, a maneira da gente entender isso aqui é uma maneira um pouco diferenciada, uma maneira mais ampla. Então, a gente precisa primeiro diagnosticar o que está ocorrendo aqui. Então, nesse diagnóstico, a gente já vê que houve uma primeira situação, que foi provavelmente lá em Anás, e depois houve outra situação dessa que a gente viu em Mateus, Marcos e Lucas, que já foi no palácio do sumo sacerdote Caifás, enquanto Jesus estava sendo julgado por Caifás. E ele negou novamente. Vamos seguir a sequência. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha a Pedro cortaram, insistiu: Eu não vi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou. Se no mesmo instante um galo cantou, foi aquela última negação, que foi aquela pessoa que disse que ele era reconhecido pela maneira com que ele está falando, né? Porque ele era galileu. Olha aqui, ó, o seu modo de falar o denuncia, no versículo 73 de Mateus. Aqui no versículo 72 de Marcos, versículos extensos, né, gente? No versículo 70 de Marcos, desculpem, porque você é galileu. No versículo 59 de Lucas, pois é galileu também, né? Nesse mesmo momento, o galo cantou. Então, quando ele diz que no mesmo instante um galo cantou, é porque essa negação aqui também foi essa aqui do galileu. Então, gente, se a gente fosse contar na nossa contagem aqui, vamos parar para contar um pouquinho? A nossa contagem.
Teve a criada lá quando Pedro estava se esquentando uma. Teve aquela criada, ou a mesma criada, ou outra criada quando ele foi para o alpendre, para a porta, que foi uma segunda vez de negação. Aí Lucas cita um homem. Lucas cita também a primeira criada quando ele estava se esquentando. Depois ele cita um homem. Depois Mateus, Marcos e Lucas citam uma negação de quando Jesus, de quando ele foi reconhecido pelo sotaque galileu, pela maneira dele falar. Aí tem 4. Aí vem João. Só que João insere uma provável antes dessas 4, que seria quando ele estava lá em Anás ainda. E a mulher que estava à porta olhou e reconheceu, e disse que o reconheceu. Se a gente fosse fazendo as nossas contagens, seriam pelo menos 5 negações de Pedro, né? Pelo menos 5. Então, o que é que os comentários? Vamos dar uma olhadinha nos comentários aqui, gente. Primeiro, esse comentário aqui diz bem assim: a predição que Jesus deu negação tripla por parte de Pedro não exclui uma quarta negação. Nós já vimos isso aqui, que é para ver a nota Q da seção 154. Teve um comentário T aqui também, de João. Diz bem assim, meus irmãos. João 18,15. Olha como é que está escrito em João 18,15. Essa parte aqui, ó. Por ser conhecido do sumo sacerdote. Quando ele disse que uma pessoa era conhecida do sumo sacerdote. Diz bem assim. Aqui e nos versículos 16, 19 e 22, João chama Anás de sumo sacerdote. Mas diz em 18,13, na seção 154, que é o que a gente leu há 2 sessões atrás, que Caifás era o sumo sacerdote. Caifás era o sumo sacerdote oficial, tendo assumido a função em 18 depois de Cristo, 3 anos depois de seu sogro, Anás, ter sido deposto. Interessante, né? Embora não estivesse mais no cargo, Anás ainda exercia grande influência e usava o título de honra concedido aos que tinham sido sumos sacerdotes. Então, isso aqui ele explica para a gente, traz uma explicação histórica a respeito do sumo sacerdócio exercido tanto por Anás, assim como pelo seu genro Caifás. Meus irmãos, vamos voltar mais uma vez para aquele comentário da sessão 154, que é aquele comentário daquela sessão que a gente leu lá na sessão 154, a gente disse que iria repetir, e aqui a gente vai repetir também, tá? Olha aqui. Essa parte aqui, ó, que João estava seguindo direto, que a gente acabou de ler no 156, que é a provável negação de Pedro quando Jesus estava sendo julgado por Anás. Esse comentário aqui, ele diz assim, vamos ler de novo. O texto desses versículos é registrado como parte da seção 156. Sim, acabamos de ler. A harmonia de Robertson colocou-o lá para incorporar todas as negações de Pedro em uma seção. Os revisores atuais da harmonia de Robertson, que são esses dois aqui, que são Thomas e Gundry, no entanto, preferem colocá-los na seção 154, que é essa seção aqui. Assim, mantendo a sequência e as circunstâncias da primeira negação, que são indicadas pelo Evangelho de João. Então, ele acredita que a sequência e as circunstâncias da primeira negação foi a mesma negação que estava, mesma sequência que estava indicada aqui por João, porque essa passagem que a gente leu lá, que Pedro negou quando Jesus estava sendo julgado por Anás, ela estava aqui, ó, entre os versículos 14 e 19. Ele está vendo aqui 14, já pulou para 19, gente. Cadê o 15, 16, 17 e 18? Então, João é 13, 14, depois vem 15, 16, 17 e 18 aqui, que a gente leu lá, que era Anás, depois ele continua no 19. Enquanto isso, o sumo sacerdote aqui é Anás. Vê que a gente está estudando aqui Anás, ó. Pátio de Anás. Então, ele diz, levaram primeiramente Anás. Então, isso tudo é Anás, tá? Então, Pedro negou, de acordo com essa passagem, de acordo com Thomas e Gundry, quando Jesus estava sendo julgado por Anás. Nós paramos aqui, prefere colocá-lo na seção 154, assim como mantendo a sequência circunstâncias da primeira negação que são indicadas pelo Evangelho de João, ok? Cada autor, incluindo João, registra 3 negações para mostrar o cumprimento das predições de Jesus. Ele está dizendo que cada um dos 3 citou 3. Sim, cada um dos autores citaram 3, mas não se encaixaram, né? Mas João registra somente 2 negações na casa de Caifás, comparadas às 3 descritas pelos outros. João coloca a primeira das 3 negações no pátio de Anás. Se essa percepção dos autores é correta, ou seja, todo mundo bota as negações enquanto Jesus estava sendo julgado lá no pátio de Caifás. Então, João coloca 2 no pátio de Caifás e essa de agora no pátio de Anás. Se essa percepção dos autores é correta, Pedro aparentemente negou Jesus pelo menos 4 vezes, né? Na nossa contagem ainda chegou a dar 5 vezes, na contagem que a gente fez.
mas foram pelo menos 4 vezes. Agora, isso aqui é o que ele fecha, tá, gente? Isso aqui é o mais importante. Mas isso não causa grandes dificuldades, visto que a predição de Jesus de que haveria pelo menos 3 negações não exclui uma quarta, na verdade, não exclui. Eu até acrescentaria aqui que não exclui se fossem 10 negações. Né? Quando Jesus disse, Pedro, você vai me negar por mais de uma vez, você vai me negar 3 vezes, você vai me negar. Pedro negou várias vezes. Várias vezes. Então, Pedro negou Jesus e carimbou e confirmou o fato dele ter negado Jesus, né? Vamos dizer assim, o fato dele ter negado Jesus. Então, meus irmãos, com isso, a gente vai fechando essa sessão das negações de Pedro. Isso aqui, deixa eu falar uma coisa aqui para os senhores. A gente vê que há uma pequena dificuldade na questão da harmonia dessas passagens, né? A gente já viu o resultado também. E a gente tem alguns estudos até que podem querer se aprofundar um pouco mais nisso. A gente chegou a se aprofundar naquele estudo quando teve aquela dificuldade da harmonia na última ceia. Mas a gente não vai fazer isso aqui, eu não fiz isso aqui, nenhum estudo mais aprofundado, por alguns motivos. Aquela parte da harmonia da última ceia, da Santa Ceia do Senhor, teve vários eventos importantes e vários eventos cuja sequência ela interfere nos nossos entendimentos. Então é interessante a gente saber, por exemplo, se Judas tomou ceia. Judas tomou a ceia do Senhor? Judas saiu antes da ceia ou Judas saiu depois de tomar a ceia? Isso é uma coisa interessante, sim, para a gente discutir. Isso pode interferir. Outra pergunta que a gente fez: os discípulos estavam brigando depois que Jesus deu aula, vamos dizer assim, de aquela lição de humildade, ou seja, depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, eles brigaram? Ou eles estavam brigando antes e Jesus foi lavar os pés dos discípulos depois para ensinar como é que se deveria fazer? Foi assim ou eles brigaram depois dando desdém ao ensinamento de Jesus? Então aquilo é importante. E aquela questão da cronologia da última ceia, a gente viu que vários conteúdos a gente estudou, vários, só naquela parte. Foram 9 etapas que a gente colocou cronológicas, 9 partes, e nós estudamos todas elas em várias sessões. Aqui não, aqui é uma sessão que trata da negação de Pedro, então se Pedro negou 3, propriamente dito, ou 4, ou 5, é uma coisa que não cabe um estudo, cabe, é interessante de saber, poderia até ser, mas seria indiferente, eu vou utilizar essa palavra, para a gente ter que parar e fazer um estudo aprofundado como a gente precisou fazer naquele outro, tá, meus irmãos? Então, isso aqui, para mim, só o fato da gente ter visto essa situação, ter analisado, ter visto que ele pode ter negado provavelmente mais que 3 vezes, ou até mais, 4 ou 5, independente disso, só o fato da gente ter enxergado isso, enxergado que a gente não pode afirmar 3 categoricamente, e entender isso aqui, colocar em paralelo e enxergar, ter um raio-x do que estava acontecendo, e sair entendendo isso, para mim, só o fato disso aí já é suficiente para a gente, tá, meus irmãos? Essa sessão. Então, com isso, meus irmãos, a gente fecha essa sessão 156 das negações de Pedro, e a próxima sessão a gente vai ver Jesus diante de Pilatos para ser julgado. Então, é a primeira vez que ele vai para Pilatos, depois ele vai para Herodes Antipas, depois volta para Pilatos, em que nosso Senhor Jesus está cada vez mais próximo de ser crucificado.